Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professora Silvia Ferreira, mais uma vez, compondo aqui o quadro Falando em Português, fazendo o levantamento aí de algumas dúvidas, algumas sugestões e sobre alguns conteúdos concursísticos. Resolvi hoje conversar com você a respeito de algumas regras relacionadas à concordância verbal. Então, nesse contexto, ou nesse quadro, durante esse nosso encontro, falarei, portanto, de 5 dicas que devem aí estar sempre fresquinhas na sua cabeça para efeito de trabalhar com esse conteúdo da concordância verbal. Veja só, regra geral, você já sabe que todas as vezes que fazemos referência a esse conteúdo, você deve obrigatoriamente fazer a concordância do verbo com o sujeito. Numa relação hierárquica, é o sujeito que manda no verbo, portanto, o verbo deve obrigatoriamente concordar com ele, levando aí em consideração que o núcleo do sujeito, se estiver no singular, o verbo permanecerá no singular. Se o núcleo do sujeito estiver no plural, o verbo irá para o plural. Esse é o núcleo do sujeito for composto aí, ou se o sujeito for composto por 2 núcleos, o verbo obrigatoriamente irá para o plural, por se tratar de um sujeito composto. Isso é a regra geral, por isso a gente não diz a gente somos ou nós quer, né? Nesse contexto nós temos a regra básica de concordância e não há aí nenhuma dúvida relacionada a isso. Porém, a coisa começa a complicar quando nós falamos, por exemplo, do sujeito pós-posto ao verbo. Todas as vezes que há aquilo que a gramática chama de inversão sintática, comumente nós descuidamos por achar que o verbo tem que concordar com o sujeito só quando ele começa a oração, e isso é uma inverdade. Nós encontramos comumente ou ouvimos comumente expressões do tipo acabou as férias, existe esperanças. Então, nesse contexto, veja que trabalhando com a regência do verbo acabar, neste contexto é um verbo intransitivo, porque o que acaba, acaba. Só que eu pergunto a você, e o que acaba? Não são as férias? São as férias. Sujeito pós-posto, ou seja, colocado numa posição após o verbo, mas ele está no plural. O núcleo desse sujeito está no plural, portanto, obriga o verbo, obviamente, a ir para o plural. Colocando na ordem direta, as férias acabaram. Como você não diria as férias acabou, por que é que você diz acabou as férias? Então, nesse contexto, nós vamos considerar que a inversão sintática é um perigo para as nossas questões. Existem esperanças nesse contexto, ou a regência do verbo existir também é um verbo que não precisa de complemento, é um verbo intransitivo. Logo, toda a expressão, toda a palavra, todo o termo que o acompanha exerce a função de sujeito da oração. A única coisa que aconteceu aqui é que este sujeito está colocado depois do verbo, mas a regra não muda. O sujeito estando no plural, o verbo obrigatoriamente vai para o plural, fazendo a ordem aqui, ou colocando esta oração na ordem, esperanças existem, por isso o verbo está no plural. Uma questão bastante concursística também, ou verbos que aparecem bastante na nossa prova. Aqui existe um caso, depois eu vou falar o segundo caso para você. O verbo faltar. Qual é a regência do verbo faltar neste contexto? Porque existem outras possibilidades de você classificar este verbo, mas nesse caso nós vamos conversar com este verbo como? Comumente nós dizemos assim, olha, faltou algo a alguém, faltou algo a alguém. E isso, obviamente, está incorreto, porque antes de você sair distribuindo complementos verbais, é necessário você observar qual é o sujeito da oração. Em uma oração, o sujeito é sempre soberano em relação a todos os outros elementos da oração. Para que eu consiga ser justa na distribuição de funções, eu preciso pensar primeiro o que faltou. O que faltou? Então, a conversa com este verbo tem que ser diferente daquela tradicional que diz faltou algo a alguém. Esquece isso, é o que faltou a quem? Neste contexto,
Atitudes é o meu sujeito. Veja, portanto, neste caso, nesta oração que aparece aí para você, há um erro de concordância, por isso eu coloquei aqui a interrogação. Há um erro de concordância? Silvia, acho que sim, né? Porque se o meu núcleo do sujeito está no plural, o verbo obrigatoriamente tem que ir para o plural. O correto desta oração é, na ordem direta, atitudes faltaram ao governador. Portanto, faltaram ao governador atitudes. Conserte aí se você estiver fazendo a anotação desta aula. Esta é a regra, a dica número 1 de concordância. Vai para a segunda regra, que a gente encontra muitos erros relacionados a isso aqui, ou muitas dúvidas. Existe a voz passiva analítica. A voz passiva analítica é aquela formada... Desculpe, só conserta aqui, não é voz passiva analítica, é voz passiva sintética. A voz passiva sintética é aquela formada pelo pronome apassivador se. Neste contexto, nós entendemos que, depois deste pronome apassivador, o que virá, a expressão que acompanha o verbo exerce, portanto, a função de sujeito. E não é porque o sujeito é passivo que ele não obriga o verbo a concordar com ele. Então, veja, observam-se as regras. Quem é que está sofrendo a ação de ser observada? São as regras? Observam-se as regras, lembrando sempre que o verbo tem que ser transitivo direto, ou seja, este se só será pronome apassivador se o verbo não vier acompanhado de preposição. Se ele tiver a preposição, lembra sempre que o verbo fica no singular, por tratar-se de um sujeito indeterminado, não é isso? Quando nós falamos, por exemplo, trata-se de assuntos complexos, precisa-se de novos funcionários. Neste caso, a gente também não pode jogar tudo no mesmo cesto. Somente o verbo ficará na terceira pessoa do singular quando ele vier acompanhado de um índice de indeterminação do sujeito. Porém, se o verbo for transitivo direto ou bitransitivo, nós podemos transformar o objeto direto em sujeito paciente. Foi o que eu fiz aqui, ó, em o sujeito sofrendo a ação. Mesmo ele sofrendo a ação estando no plural, o verbo obrigatoriamente vai para o plural. Então, nestas situações corriqueiras, nessas informações informais que nós encontramos aí em postes, portões, em alguns lugares em que se faz uma propaganda informal, há comumente esse deslize de concordância. Por exemplo, vende-se casas, aluga-se cadeiras, ensina-se as regras. Todas essas construções estão incorretas porque, em sendo o sujeito no plural, o verbo obrigatoriamente vai para o plural. Vai para a dica número 3, sujeito oracional. Também é muito comum os candidatos errarem ou se complicarem na resolução de questões cujo sujeito é oracional. Só para recordar, sujeito oracional é aquele formado por um verbo, ou seja, o sujeito, comumente o núcleo do sujeito, é sempre um nome, exceto quando este núcleo for representado por um verbo. Então, nós chamamos de sujeito oracional, já que todo verbo é oração, em sendo este verbo ocupando, desempenhando a função de sujeito, sujeito oracional. O que acontece todas as vezes que eu tiver um sujeito oracional? O verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Coube ao aluno optar entre a alternativa A e a B. Coube ao aluno optar entre a alternativa A e a alternativa B. Conserte isso aqui, põe na ordem correta ou na ordem direta. Optar entre a A e a B, coube ao aluno. Núcleo do sujeito, optar, sujeito oracional, o verbo que o acompanha deve obrigatoriamente permanecer na terceira pessoa. Sabe-se que as regras são fáceis. Tá vendo que aqui eu não vou fazer a concordância com regras. Por quê? Porque toda esta construção aqui, ó, a partir da conjunção integrante que desempenha a função de sujeito, só que o sujeito
é uma oração. Veja que eu tenho verbo aqui, portanto, trata-se mais uma vez de um caso de sujeito oracional. Sujeito oracional, verbo obrigatoriamente no singular. Isso é sabido, sabe-se isso, já que a conjunção integrante pode sem problema ser substituída por isso. Quarto caso, o verbo impessoal. Quando nós encontramos verbo impessoal em questões concursísticas, comumente é o nosso querido verbo haver, no sentido de ocorrer, no sentido de existir, no sentido de acontecer. Dica ou regra, terceira pessoa do singular, sempre, sempre, sempre na terceira pessoa do singular. Havia soluções para o caso. Você vai dizer, Silvia, eu posso conversar com esse verbo do tipo assim, havia o que ou quem havia? Não. Este é um caso em que o verbo não aceita o sujeito. O verbo haver é um verbo transitivo direto. Ele não aceita sujeito, mas ele exige complementação direta. Então, todas as vezes que você puder substituir o verbo haver por existir, acontecer ou ocorrer, é um verbo impessoal. Ou seja, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. E o que? A expressão que o acompanha, o nome que o acompanha, exercerá a função de objeto direto. Cuidado quando a banca pede para você trocar o verbo haver pelo verbo existir. Lembra sempre, o verbo haver é impessoal, o existir não. Existem soluções para o caso. Tudo bem? Cuidado com essa ideia. E para a gente fechar essa quarta dica, locuções verbais. Locuções verbais, verbo auxiliar, mais um verbo em sua forma nominal. Neste caso, eu coloquei um verbo auxiliar, mais um verbo no infinitivo. Mas olha aqui o que eu destaquei para você. O verbo no infinitivo é um verbo impessoal. É o nosso verbo haver. Portanto, o seu verbo auxiliar deve obrigatoriamente permanecer no singular. Por isso, embora soluções esteja no plural, não é sujeito, soluções é objeto direto. Não há sujeito nesta oração. Deve haver soluções. Cuidado, que aqui, olha, só é caso de a locução toda ficar no singular, porque é o verbo haver que está mandando aqui nesta locução. É ele o nosso verbo principal. Se for verbo auxiliar, vai depender aí da regência do verbo principal. Maravilha? Para a gente fechar o bloco, sujeito partitivo. Todas as vezes que eu encontro casos de sujeito partitivo, a concordância é facultativa. Embora as gramáticas mais tradicionais, inclusive quando nós trabalhamos com correspondências oficiais, a gramática da correspondência oficial, embora esteja ali ligada à gramática formal, é necessário que atentemos também para a formalidade das regras. Então veja, regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Neste contexto, eu sei que quando eu digo a maioria dos candidatos quer aprovação, a maioria dos candidatos quer aprovação, eu optei por fazer a concordância via regra geral. O núcleo do sujeito está no singular, eu vou deixar o verbo no singular. Esse é a tradicional, mas o sujeito partitivo ou o núcleo do sujeito com ideia de coletivo, ele aceita, embora numa gramática mais moderna, a construção ou a concordância com o adjunto adnominal. Então, embora dos candidatos seja um termo preposicionado, em se tratando de sujeito partitivo, o verbo pode sem problemas ir para o plural, concordando com este adjunto adnominal. Concordância facultativa. Banca CESP, Banca Fundação Carlos Chagas, sempre vai cobrar esta facultatividade de o verbo permanecer no singular ou ir para o plural. Em que caso, ou caso mais corriqueiro, quando tratar-se de sujeito partitivo, ou seja, núcleo no singular, posso deixar o verbo no singular. Mas este núcleo no singular vem acompanhado de um adjunto adnominal pluralizado. Posso pluralizar o verbo para concordar com este adjunto. Tudo bem? Então, são 5 casos, não são os únicos, mas são os que mais caem, os que mais aparecem na sua prova. Espero ter colaborado mais uma vez com você. Até a próxima.
Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!